Olá, investidor, bem-vindo ao canal Descomplicando Ações. Hoje eu vou falar um pouquinho aqui sobre o documentário que o AGF fez sobre o INSS. INSS é a bomba relógio do Brasil. Eles trouxeram algumas informações aí pra gente, algumas informações importantes pra gente ter um despertar aí, o brasileiro começar a despertar para o seu futuro financeiro aí, para ter mais uma perspectiva de independência aí do INSS, tá? Então bora lá que eu vou fazer um resumão aqui para adiantar aí um pouco a sua vida, né? E eu também vou fazendo meus comentários aqui. O problema fiscal, isso aqui é tudo dados que eles trouxeram aqui nesse documentário, tá? Eles trouxeram o seguinte: o problema fiscal do Brasil é a previdência. A gente está vivendo um momento que já não vem de hoje, né? Que a gente vive aí um problema fiscal muito grande aí no Brasil, tá? A gente tem um déficit grande e gastamos desse déficit 12% apenas com aposentadoria. O INSS, só o INSS, presta atenção nisso aqui, tem um rombo, um buraco aí de 300 bilhões que teve que ser pagos aí com títulos públicos, tá? Quando a gente investe em Tesouro Selic, IPCA, títulos públicos, esse dinheiro que a gente investe, o governo ele pega, né, para usar de alguma forma. E aí ele usa, por exemplo, para pagar aí os rombos, né, como por exemplo do INSS. Só que não para por aqui nesses 300 bilhões, tá? Não para nesses 300 bilhões. Por quê? Além desses 300 bilhões, a maior problemática do Brasil são os funcionários públicos e os militares, tá? Pois eles estão inseridos aí nos regimes próprios. O que são esses regimes próprios? É o regime aí de aposentadoria de cada lugar. Por exemplo, cada estado, cada município faz aí o seu próprio regime para essas pessoas aqui, os funcionários públicos e os militares. Então isso acaba gerando um rombo ainda maior na questão fiscal do Brasil, tá? No total são 560 bilhões de rombo juntando a INSS e regimes próprios, que são financiados por impostos que nós pagamos, tá? Os impostos, né? Mas aí os títulos públicos. Por isso que o governo está aí desesperadamente tentando taxar tudo que é possível, né? A galera até brinca que o governo tá taxando aí, o governo Lula entrou, as pessoas achou que tudo ia melhorar, pessoal, e aqui não é olhando viés político, tá? Direita ou esquerda, não quero trazer essas questões aqui para o canal, mas sim, quando o governo Lula entrou no poder, muitos acharam que as coisas iam ficar mais baratas e a gente vê que não é isso que está acontecendo. O Uber que eu peguei, ele contou a história, comprou um videogame para o filho dele, se o videogame valia 2 mil, ele pagou 4 mil reais, porque o videogame dobrou de valor, tá? Foi a taxa de 100% vindo lá de fora, ou seja, caríssimo, porque o governo realmente está tentando taxar todo tipo de coisa, porque eles estão querendo arrecadar aí, né, mais impostos para poder pagar essas dívidas. Só que, igual eu vou falar lá no final, o maior problema não é o tanto de imposto que eles arrecadam, porque eles arrecadam imposto pra cacete. A gente tá ganhando aí, né? Que isso não deveria ser uma comemoração, é uma coisa prejudicial pra gente. A gente tá ganhando aí em questão de ter os impostos mais caros aí do mundo, tá? Então a gente tá entre os maiores, só que a galera lá, os países que cobram aí, né, os impostos mais caros do mundo, eles entregam uma alta qualidade em escolaridade, em saúde, em vários outros quesitos. E
com o Brasil já não é bem assim, tá? Então, a gente tem um problema bem grande aí. E aí, a gente entra em outras questões. Por exemplo, casais não querem mais ter filhos. Obviamente, pessoal, a gente não são todos os casais. Lógico que tem pessoas ainda que têm filhos. Mas é o que vem, dados que são coletados, que confirmam isso, que os casais já não querem mais ter filhos, a população está diminuindo, menos trabalhadores, menos mão de obra, menos pessoas contribuindo, o que aumenta, menos pessoas contribuindo, o aumento da sobrevida pela qualidade de vida, avanço da ciência, fármacos, entre outras coisas. Isso vem impactando mas ainda deixa mais preocupação nessa questão do INSS. E o lógico seria ter que contribuir mais do que vai receber. Porém, essa conta não está fechando. Pessoas estão contribuindo menos do que vão ter de anos de vida pela frente, justamente por essa questão aqui, o aumento da sobrevida, qualidade de vida, avanço da ciência, entre outras coisas que fazem as pessoas caminharem para um futuro de longevidade, tá? Isso é bom, as pessoas terem mais longevidade, poder curtir mais tempo aí com as suas famílias, porém, isso está impactando aí no regime de INSS, tá? E aí, os contratantes, a gente entra em mais um problema que os contratantes não querem contratar na formalidade. Sempre que possível, eles vão contratar aí de forma informal, pois é muito caro, aqui no Brasil é muito caro fazer a contratação de uma pessoa, independente para qual setor que seja, né? Se for aí pelo regime de CLT, está saindo muito caro contratar. Por isso também que a gente vê uma mudança aí na questão de contratação. Agora as pessoas não estão querendo mais, alguns lugares, né, mais fazer CLT e sim pagar aí, fazer contratos, né, pagar o MEI, que aí a gente já entra na questão de baixo. Quando o salário mínimo aumenta, muitas pessoas ficam desempregadas e aí vão trabalhar aí, abre uma empresa, vira um microempreendedor, né? Abre o MEI e aí a gente vê que a contribuição do MEI é de R$ 70. Eles contribuem R$ 70 para receber um salário mínimo, ou seja, a conta não fecha de jeito nenhum. Como uma pessoa que contribui com R$ 70 recebe um salário mínimo, a conta não vai fechar, tá? E aí estamos vivendo também a geração neném, homens e mulheres que nem estudam e nem trabalham, tá? Tem muitas questões envolvidas nesse caso, mas eles também encontram aí 20% dos casos que é falta de interesse em estudar, que já se une também com uma necessidade de trabalhar. Então, às vezes, a pessoa não tem interesse, já junta com a necessidade que ela tem de trabalhar e esse número só vem aumentando, tá, pessoal? E, obviamente, a gente não está entrando em questões aqui de ideologias, nada disso. A gente sabe que entre pessoas que começam a trabalhar muito cedo e pessoas que param de estudar muito cedo, existe uma problemática muito grande. Mas a questão não é essa, a gente só está trazendo os dados aqui para a gente conseguir raciocinar sobre essa questão do INSS. Daí vem o tapa-buraco, né, que é a carga tributária maior para poder pagar a aposentadoria. As reformas são aí um paramédico, ajudou a desacelerar o número de pessoas que chegam para se aposentar. Porém, isso é um tapa-buraco, isso não vem dando certo completamente, tá? A gente vai ver que, por isso que se chama o INSS a bomba relógio do Brasil, porque isso tá fazendo com que o problema se acelere, né? E aí eles trouxeram um dado aqui, né? Quem é que vive com o que recebe aí da aposentadoria? Apenas 1% dos brasileiros possuem dinheiro suficiente para se manter quando passam a não trabalhar mais e receber só a aposentadoria. Apenas 1% desse que recebe aposentadoria consegue se manter. Isso é um dado absurdo, ou seja, os outros 99% ou precisam de ajuda da família ou precisam continuar trabalhando
porque não conseguem aí se manter, né? Ou aí já entra o canal aqui, né? Já entra você que está fazendo a sua lição de casa e já está estudando para começar a investir aí no seu futuro, na sua aposentadoria e conseguir até se aposentar muito mais cedo e com muito mais dinheiro do que o INSS te possibilitaria aí receber, né? E aí a gente entra aqui na questão do brasileiro e sua relação com o dinheiro, né? Que tem algumas problemáticas, mas a gente vê aí que ao longo dos anos, com esse trabalho aqui que a gente faz, os influenciadores fazem aqui no YouTube, isso vem mudando. As autoridades não incentivam o investimento de jeito nenhum. A educação financeira não existe na escola, tá? A gente deveria ter um trabalho muito forte nas escolas para as pessoas saberem lidar com o dinheiro, mas isso não acontece. Educação financeira é gastar menos do que ganha. É a lógica, né? É a lógica do bom uso dos recursos, inclusive do tempo. O brasileiro não quer assumir risco, tá? Na hora de investir, o brasileiro não quer assumir risco, né? Apesar de cair, o brasileiro ser uma da população que mais cai aí em golpes, né? Em pirâmides financeiras, às vezes eles não querem se expor a risco, mas também querem dinheiro muito rápido, e aí acaba caindo aí em muitas pirâmides. Não sei se já tinha trazido esse dado aqui, mas o brasileiro é uma das pessoas que mais cai em golpes aí, tá? Em pirâmide. E aí, o brasileiro fugindo de risco, né? Eles aplicam o seu dinheiro em imóveis porque querem uma garantia real. Porém, aquilo que o governo revela como inflação não é aquilo verdadeiramente. Cada um sofre uma inflação diferente, tá? E é verdade. A pessoa que é pobre, ela vai sofrer muito mais com a inflação do que a pessoa rica. A pessoa rica não vai mudar o que ela come, o que ela veste, onde ela vai morar. Já o pobre, ele vai ser muito mais afetado. Por isso essa questão de falar de que cada um sofre uma inflação diferente, justamente por esse quesito, tá? Não existe renda fixa. Aqui já foi a fala do Barsi, né, que é uma fala bem polêmica aí. Não existe renda fixa e sim perda fixa quando você investe aí em ativos de renda fixa. Não é bem por aí, tá? Isso aqui já não concordo, porque a gente sabe que a renda fixa ela tem aí ela tem aí a sua utilidade. Por exemplo, a minha reserva de emergência eu guardo na renda fixa, porque eu vou estar sendo maior, tendo uma rentabilidade aí maior do que eu teria, por exemplo, numa poupança, ou maior do que eu teria se eu deixasse o dinheiro parado na conta de um banco. Então ela tem sim a sua serventia. E quando a gente fala aí de IPCA mais 6, tá? É uma ótima rentabilidade aí para quem não quer assumir aí riscos, tá? Então, não leve tudo ao pé da letra. Cada ativo tem a sua serventia, tá? Basta você estudar aí, ver qual é a melhor opção para colocar na sua carteira. Mas o canal aqui não é para falar de renda fixa, tá? É justamente para destravar esse pensamento aí de você conseguir adquirir conhecimento aí e começar a investir em ações. E aí, para investir, a gente precisa de disciplina e paciência. Não é difícil, precisa começar, e ninguém consegue andar 1 quilômetro se não der o primeiro passo, tá? Esse aqui também foi mais uma fala do Barsi, que de fato você não consegue obter aí seus primeiros 100 mil, 200 mil, se você não der o primeiro passo de investir ali R$ 10 numa ação que custa aí, né, 10, 11 reais, por exemplo, Taesa hoje estava sendo cotada a R$ 11,14. Existem ações, né, de valores menores. Se você é um investidor iniciante, não tem muito dinheiro para investir, você vai conseguir sim começar a investir aí. Tem até ações boas e valores menores, como por exemplo a Klabin, que custa aí seus R$ 4 e tá por volta aí de R$ 4, 4,10. Esses dias está flutuando. Na semana passada chegou a bater aí abaixo de R$ 4. Então dá sim para começar a investir com pouco. Você precisa andar aí, dar o primeiro passo, né, para conseguir andar 1 quilômetro aí. E aí a gente entra na questão de que os americanos já são ensinados desde pequenos a investir, já os brasileiros não, tá? Mas
como eu disse, o Brasil está indo nessa direção, está caminhando através de documentários como esse, né, independentes, através desse trabalho aqui que eu faço no YouTube, eu e diversos outros influenciadores. Eu comecei a adquirir conhecimento por conta de influenciadores como Natália Arcuri, como o Bruno Perini, como vários podcasts que tem aí no mercado, como o AGF, mas eu peguei o AGF já depois de que eu já tinha conhecimento, mas tem muitos influenciadores que vieram muito antes e que destravaram aí realmente esse mercado de ações aí de fundos imobiliários, tá? Então, pessoal, esse aqui foi basicamente um geralzão aí sobre o documentário A Bomba Relógio do Brasil, o INSS, A Bomba Relógio do Brasil. Espero que você tenha gostado. Deixa o seu comentário aqui embaixo sobre esse assunto, sobre se você já está investindo ou não, sobre se você já está pensando no seu futuro e na sua aposentadoria e conseguir aí adquirir uma liberdade financeira ou não, tá bom? Deixe seu comentário, deixe seu like aqui no canal e se inscreva para me ajudar no crescimento do canal. Um abraço e até o próximo vídeo. Falou, fui!